A paz do Senhor Jesus, aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula, estamos trabalhando aqui a quarta apostila. A matéria é História da Igreja 3. Nós paramos o vídeo anterior na página 258, retomamos na mesma página com a lição 4.2, a preeminência política de Calvino. A exemplo de Zwinglio, Calvino se destacou não somente pela sua influência teológica, como também política. Calvino afirmava que a igreja, os sacramentos e o governo civil são as três instituições divinamente estabelecidas. A igreja consistia na união de todos os eleitos de Deus e o governo civil tinha a responsabilidade de cuidar da igreja, protegendo-a da falsa doutrina e punindo os ofensores. Os jogos de azar, alcoolismo, linguagem irreverente, até mesmo as danças eram proibidos e os que cometiam tais infrações eram severamente punidos. Em 1541, em Genebra, Calvino redigiu as ordenanças eclesiásticas que foram aprovadas pelo governo da cidade. As ordenanças estabeleciam que o governo da igreja ficava no poder de um consistório formado por 6 pastores e por 12 leigos que recebiam o nome de anciãos, que supervisionavam a teologia e a moral da comunidade. Este consistório era encarregado da disciplina eclesiástica, que punia o infrator com a exclusão e, em casos mais graves, a punição era dada pelas autoridades civis. Calvino defendia a pena de morte para os hereges e foi o que aconteceu quando ele, duramente criticado por Miguel Servetus, médico e autor de livros de teologia, que questionou a doutrina da Trindade. Miguel foi condenado e morreu queimado em 1553, ainda que Calvino tenha, sem êxito, tentado mudar a forma de execução. Early Carnes informa que em 1546, 28 pessoas foram executadas e 76 exiladas. Calvino queria fazer de Genebra o modelo de uma perfeita comunidade cristã. A sua autoridade nessa cidade era tão grande que ele conseguiu o apoio dos teólogos das demais regiões da Suíça protestante. Na mesma página, lição 4.3, as contribuições de Calvino. Sua maior contribuição foram as institutas, que deram uma expressão teológica à reforma. Traduzidas para o francês, as institutas foram distribuídas e lidas em todas as partes da Europa. Recentemente foram traduzidas para o português e japonês e desde a sua primeira edição em latim tem influenciado os cristãos de todo o mundo. Encerramos a página 258, na 259 prosseguimos. Calvino escreveu também comentários sobre 23 livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Apocalipse. Suas cartas, panfletos e outros escritos integram 57 volumes do Corpus Reformatorum. Existem cerca de 2.000 de seus sermões. Em 1559, ele fundou a Academia de Genebra, um sistema de educação em 3 níveis que se tornou no maior centro de ensino teológico das comunidades das comunidades reformadas. Muitos ministros se formaram nessa academia e foram enviados à França, aos Países Baixos, Inglaterra, Escócia, Alemanha, Itália, e ela se transformou no que é conhecida hoje como Universidade de Genebra. Sob a liderança de Calvino, Genebra se tornou um modelo para os que professam a fé reformada. Sua influência teológica se fez sentir em vários países da Europa e da Holanda. Escócia, França, Hungria, surgiram várias igrejas e seus seguidores ficaram conhecidos como reformados ou calvinistas. A semelhança de seu predecessor, Zwinglio, Calvino também entendia que a igreja e o Estado foram criados por Deus para o bem do homem. Ele influenciou o avanço da democracia, já que aceitava o princípio representativo da direção da igreja e do Estado e que ambos deveriam cooperar para o progresso do cristianismo.
A influência calvinista, com sua doutrina da graça soberana de Deus, teve um papel importante nos grandes reavivamentos do passado e nos movimentos missionários modernos. Calvino morreu em 1564 com a saúde bastante debilitada e foi substituído por Teodoro Beza, reitor da Academia de Genebra, na liderança da Reforma em Genebra. Encerramos a página 259. Na página 260, lição 5, a Reforma na Europa. Como foi visto no primeiro capítulo, o luteranismo se espalhou entre os países escandinavos e o calvinismo chegou em outras regiões da Europa, onde fez adeptos, como na Alemanha, Hungria, Moravia, França, Holanda, Escócia, Irlanda do Norte e na Inglaterra. Mas pela importância que teve na Reforma Protestante e para termos uma ideia geral do que aconteceu na Europa neste período, analisaremos a reforma apenas em alguns países como França, Escócia, Holanda e Inglaterra. Lição 5.1, a reforma na França. Quando Calvino saiu da França e buscou exílio na Suíça, o rei da França era Francisco, que perseguiu os protestantes nesse país. O filho de Francisco I, Henrique II, continuou a política de seu pai e perseguiu muitos cristãos, martirizando-os. Apesar da severa perseguição, os protestantes franceses se multiplicavam. Em 1555 foi organizada em Paris a primeira igreja calvinista. 4 anos depois havia mais de 72 igrejas. A partir de 1557, os calvinistas franceses ficaram conhecidos como huguenotes. A influência de Calvino na França era muito grande no período de 1555 e 1556. Mais de 155 pastores foram treinados em Genebra e mandados à França. Em 1559, ocorreu o primeiro sínodo nacional que redigiu uma confissão de fé, confissão galicana de fé, que era uma síntese da teologia de Calvino. Os huguenotes se organizaram e formaram um partido protestante que se opôs ao sistema de monarquia por causa das perseguições que resultou em 8 guerras civis entre protestantes e católicos entre os anos de 1562 e 1598. O episódio mais lamentável ficou conhecido como o Massacre de São Bartolomeu. Nas noites de 23 e 24 de agosto de 1572, foram mortas mais de 2.000 pessoas em Paris. As 8 guerras resultaram num total de 10 a 20 mil protestantes mortos e tiveram suas propriedades confiscadas pelos católicos. Em 1599, com a promulgação do Edito de Nantes, as guerras cessaram e foi garantida a liberdade religiosa aos huguenotes, que acabaram formando um estado dentro do estado francês. As cidades protestantes, cerca de 200, foram guardadas por exércitos. Essa garantia de liberdade foi assegurada ao protestantismo na França até 1685, quando foi revogada por Luís XIV, que desejava um só Estado, um só rei e uma só fé. A partir daí, os huguenotes buscaram auxílio na Inglaterra, Prússia, Holanda, África do Sul e Estados Unidos. O protestantismo reformado, que era forte na França, a partir de então se tornou uma pequena minoria da população. Encerramos a página 260, na página 261, lição 5.2, a reforma na Escócia. Alguns escoceses, depois de estudar por algum tempo na Alemanha, regressaram ao seu país e divulgaram os escritos e doutrinas dos reformadores alemães. Com exceção de Genebra, a Escócia foi o lugar que mais sentiu a influência de Calvino. Outro fator que contribuiu para a divulgação das ideias protestantes foi o Novo Testamento, na primeira versão em inglês, feita por William Tyndale. Todos esses fatores proporcionaram uma atmosfera favorável para a reforma escocesa. Essa reforma seria estabelecida por John Knox.
John Knox viveu de 1503 a 1572, foi formado pela Universidade de Genebra, pela Universidade de Glasgow, e ordenado ao ministério em 1530. Então, John Knox foi formado na Universidade de Glasgow, na Escócia, e ordenado ao ministério em 1530. Recusou o bispado de Rochester oferecido por Eduardo VI da Inglaterra, preferindo ser capelão real. Com a morte de Eduardo VI, Maria Tudor o sucedeu no trono e promoveu uma perseguição aos protestantes na Inglaterra, quando Knox partiu para a Suíça e passou algum tempo com Calvino em Genebra. Em 1560, Knox volta para a Escócia e começa a reforma tendo como base a teologia calvinista. Com a ajuda do parlamento escocês, pôs fim ao domínio do Papa sobre a Igreja Escocesa, declarou ilegal a missa e revogou todos os decretos contra os hereges. Com mais 5.000 homens elaborou a Confissão Escocesa. Outras obras, como o Livro da Disciplina e o Livro da Oração Comum, se tornaram os pilares da Igreja Reformada Escocesa. Knox entrou em conflito constante com as rainhas católicas que perseguiam os protestantes, como Maria de Lorena na Escócia, a sanguinária Maria Tudor na Inglaterra e Catarina Médicis na França. Contra elas, Knox escreveu uma obra intitulada O Primeiro Toque de Clarim contra o Regime Monstruoso das Mulheres. O protestantismo foi estabelecido na Escócia pelo parlamento, com a influência de Knox, que foi o personagem que, como nenhum outro, marcou o próprio caráter da nação. Knox morreu em 1572, não sem antes ter deixado um legado ao povo escocês, o sistema presbiteriano de governo, a teologia calvinista e a união entre Estado e Igreja. A reforma escocesa influenciou indiretamente os Estados Unidos. Muitos presbiterianos escoceses emigraram no século XVIII, primeiro para a Irlanda do Norte e no século XVII primeiro, e no século XVIII milhares deles foram para os Estados Unidos. O presbiterianismo americano descende diretamente do presbiterianismo escocês. Lição 5.3, ainda na página 261, a reforma na Holanda. A reforma na Holanda se deu em 3 fases. O luteranismo até 1525, o anabatista de 1525 a 1540 e o calvinismo após 1540. Por volta de 1560, a maioria era calvinista. Os calvinistas chegaram procedentes da França, Genebra e da Alemanha. A Holanda estava debaixo da dominação papal espanhola e, apesar da Inquisição em 1524 instaurada para banir o protestantismo, este avançava por todo o país. Em 1567, entre 1567 e 1573, houve um período de terror para o protestantismo, onde cerca de 2.000 pessoas foram mortas e até o final do século, 40.000 emigraram para outros países. O primeiro Novo Testamento holandês foi publicado em 1523 e em um sínodo nacional em Enden, em 1571, foi decidido que a Igreja adotaria o sistema presbiteriano de administração eclesiástica. A Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg tornaram-se os modelos teológicos da Igreja Reformada Holandesa. Em Amsterdã, o pastor Jacó Arminius deu origem a um sistema de interpretação em oposição à teologia calvinista que ficou conhecido como arminianismo, que enfatizou a liberdade humana e aceitava a eleição com base na presciência de Deus. Ensinou que a eleição era condicional, que a expiação de Cristo é limitada e que os cristãos podem perder a salvação e estarem eternamente perdidos. Lição 5.4, ainda na página 262,
A reforma na Inglaterra. A reforma na Inglaterra ocorreu em dois aspectos. Ela começou como um movimento político, constitucional, encabeçado pelo seu rei, e continuou como um movimento religioso que foi executado pelos puritanos. Um grande fator que ocasionou a reforma inglesa foi a tradução para o vernáculo do Novo Testamento grego de Erasmo, feito por William Tyndale. Em 1525, ele já havia publicado 2 edições de 3.000 exemplares do Novo Testamento, que foram distribuídos na Inglaterra por comerciantes e amigos no ano seguinte. Mas a primeira tradução inglesa de toda a Bíblia, feita por Miles Coverdale, em 1535. Essa reforma levou a Inglaterra a uma posição de notoriedade no protestantismo europeu. A Inglaterra prestou ainda a ajuda aos calvinistas holandeses e franceses na sua luta contra os governantes católicos. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, preocupado com sua sucessão no trono, já que sua esposa Catarina de Aragão lhe dera uma filha, solicitou a anulação de seu casamento ao Papa para poder casar-se com outra. Diante da recusa do Papa, Henrique resolveu obter o divórcio através do clero inglês, que seria coagido pelo parlamento, que representava o povo, mas era manipulado pelo rei. Assim, em 1533, casou-se secretamente com Ana Bolena e foi excomungado pelo Papa. Em 1534, o rompimento definitivo com a Igreja de Roma ocorreria quando o parlamento, seguindo as orientações do rei, promulgou uma série de medidas proibindo o pagamento das anuidades e de outras contribuições a Roma. Em 1536, 376 mosteiros foram fechados e suas propriedades confiscadas para a coroa. Em 1539, o parlamento aprovou o Estatuto dos 6 artigos, onde ficaria evidente que o rompimento com Roma foi apenas eclesiástico. Nesse estatuto foram reafirmadas as principais doutrinas católicas, como a transubstanciação, o celibato do clero, a confissão auricular, a missa particular e a comunhão sob uma espécie. Teologicamente, a Inglaterra continuava fiel a Roma. Henrique VIII pretendia ter, ao invés da Igreja Católica Romana, uma igreja livre do poder papal. Surgiria então a Igreja Anglicana, que pelo seu caráter conservador pode ser comparada com o movimento luterano e se tornou a igreja oficial da Inglaterra. Com Eduardo VI, filho de Henrique, algumas mudanças tornariam a reforma na Inglaterra religiosa, teológica, política e eclesiástica ao mesmo tempo. O parlamento, em 1545, permitiu aos leigos tomarem o cálice da comunhão e, em 1549, legalizou o casamento de sacerdotes. As imagens foram retiradas da igreja e os 6 artigos foram revogados. E ainda em 1549, Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury e um dos principais propulsores da reforma na Inglaterra, preparou uma obra chamada O Livro de Oração Comum, que estabelecia a mudança da liturgia do latim para o inglês e motivava a leitura da Bíblia e a participação da congregação nos cultos. Este livro foi muito criticado pelos protestantes, que o julgavam ainda mais conservador, porque mantinha muitos ensinos e práticas romanas, como, por exemplo, a oração pelos mortos. Uma segunda edição mais protestante foi publicada em 1552, quando as orações pelos mortos foram abolidas e outras práticas romanistas. A partir daí, as igrejas seriam obrigadas a adotá-lo. Esse é o livro de oração usado pela Igreja Anglicana até hoje. Em 1552, Cranmer e mais 6 teólogos, dentre os quais John Knox, elaboraram um credo chamado de 42 artigos, que tinham um caráter calvinista, principalmente nos assuntos referentes à predestinação e à comunhão. Os artigos foram autorizados em junho de 1553
pela assinatura do rei Eduardo VI. Estes artigos seriam revisados com a supressão de alguns artigos e a reorganização de outros, até que ficassem reduzidos a 39, e em 1563 os 39 artigos foram aceitos pelo parlamento como o credo da Igreja Anglicana. Toda esta reforma da Igreja inglesa provocou a inimizade do Papa VI, e que excomungou a Rainha Elizabeth em 1570, que por sua vez reagiu com um decreto dirigido aos jesuítas que planejavam reconquistar a Inglaterra para o papado. Vamos lá. Nós vamos... Encerramos na página 263, prosseguimos no próximo vídeo. Uma boa aula aos seminaristas. Deus abençoe.